Oh, glória a Jesus. Daniel 1. Amém. Do 7 em diante. Todos que já localizaram podem dar um amém? Amém. Diz assim o texto. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, o de Daniel, o de Beltesazar, o de Ananias chamou a Sadraque, e a Misael de Mesaque, e a Azarias de Abednego. Mas Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Mas o chefe dos eunucos disse a Daniel: eu tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque ele veria os vossos rostos mais tristes do que o dos outros jovens que são vossos iguais. E se isso acontecesse, assim eu colocaria em perigo a minha cabeça para com o rei. Então lhe disse Daniel ao guarda a quem o chefe dos eunucos o havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias, disse assim: experimenta, vem comigo, gente, diz assim, experimenta. Isso, diga mais forte, experimenta. Disse Daniel isso, experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, quantos dias, igreja? 10. Fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. E então se veja diante de ti o nosso parecer e o parecer dos jovens que comem da porção do manjar do rei. E conforme o que vires, proceda para com os teus servos. E ele concordou com isto, e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores. Na sua versão também está melhores? Melhores, em outras mais saudáveis, mas sempre acrescido, né? Sempre mais. Ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores. Como a maioria está melhores, diga comigo, melhores. Diga melhores. E eles estavam bem mais, diga melhores e mais. Está fraco, diga melhores e mais. Diga bem mais. Nutridos do que todos os outros jovens que comiam da porção do manjar do rei. E você diz amém. No 3, você vai virar para a pessoa que está ao seu lado e vai dizer para ela desse jeito. Calma, não é isso não. Você vai dizer desse jeito que eu vou dizer agora. Quando eu disser 3, você vai virar para a pessoa que está ao seu lado e vai dizer para ela desse jeito. Se experimentar, fica calma, eu não contei até 3 ainda, que agonia na alma é essa, gente. Você vai dizer. Se experimentar, fica melhor. Muito melhor, ok? Se experimentar, fica melhor, muito melhor. É 1, é 2, é 3, vai! Mas Camila, do que você está falando? Com certeza não é de nada que o mundo possa te oferecer. Não. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu estou falando sobre experimentar vida santa. Vida santa. Tentando ser bem objetiva na aplicação, é uma história muito conhecida. Vou passar rapidinho por cima, só para todo mundo ficar contextualizado no que está acontecendo. Deus já havia levantado o profeta Jeremias muitos anos antes do episódio que nós acabamos de ler no livro do profeta Daniel. Um profeta de conserto, a fim de conduzir o povo ao arrependimento, confessando uma vez o pecado de idolatria,
o pecado considerado prostituição diante de Deus, diante do pecado que Israel estava cometendo e revolvendo-se na lama daquele pecado. Deus então usa o profeta Jeremias com muita contundência, como uma espada realmente, não para revelar a sua ira apenas, mas para livrá-los do seu juízo. Mas Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que não é bom ver Deus irado, mas menos ainda é ver Deus no juízo. Deus, quando manifesta a sua ira, ele ainda está decidido a exercer a sua misericórdia. O Deus que fica definitivamente irado é um Deus que ainda estende a sua misericórdia mesmo ante a sua ira, diferente do Deus do juízo. Por exemplo, Jeremias é o que eu considero profeta da misericórdia. Por mais que ele manifeste a ira de Deus, ele dá ao povo tempo para arrependimento. Ezequiel é o profeta do juízo. Por quê? Ali não dá mais tempo para que eles fujam do cativeiro. Eles agora vão aprender a viver dentro do cativeiro, porque não se arrependeram nos dias do profeta Jeremias. Então, muitas vezes quando Deus levanta alguém para te dar uma palavra forte, uma palavra de confronto, pode até revelar a faceta de um Deus irado, mas jamais de um Deus que não tem misericórdia. Ele está dizendo: eu estou chateado, mas ainda te amo. Eu estou chateado, mas ainda estou te dando tempo. Eu estou te exortando, eu estou te disciplinando, mas estou fazendo isso porque te amo. Estou te trazendo para perto, estou querendo te livrar de algo pior. Como o povo não compreendeu isso, viveu o pior cativeiro da história de Israel, perdendo só para o holocausto que já vivemos no nosso tempo presente. Então, Israel, em razão de não haver se convertido, se arrependido dos seus maus caminhos, mesmo diante de tantas oportunidades que Deus dera através da vida do profeta Jeremias, agora Daniel vai nascer e vai viver os dias do cumprimento do juízo de Deus. Cativeiro, disciplina, castigo. Mais uma vez, até nisto, o amor de Deus está revelado. É a fim de que o povo se quebrante, a fim de que a dura cerviz seja arrebentada e o povo entenda que mais vale a sua alma do que o mundo inteiro, né? Então, nesse período, Daniel, Ananias, Misael e Azaria serão retirados de Jerusalém, de Judá, como cativos, daquela casa. Agora eles serão cativos na Babilônia, cativo entre os caldeus, vão ser levados como prisioneiros. Agora, a gente percebe que eles vão ser tratados de uma maneira diferente. Quando a gente tem a visão de Daniel, Ananias, Misael e Azarias sendo levados cativos pela Babilônia, a gente imagina rapidamente uma cadeia, né? Barras de ferro, pelo menos essa é a visão bíblica infantil. E eles atrás dessas grades, recebendo comida, conversando com outros presos. Mas, na verdade, o que acontece é que eles vão ser tratados de uma maneira totalmente diferenciada dos outros, porque já eram príncipes na sua terra. Eram extremamente estudiosos, experimentados na palavra e tinham pluralidade cultural, condições de compreender outras visões sem rechaçar de cara, absorver conhecimento. Falando a grosso modo, até a prova de quem estuda é diferente. E é exatamente o que está acontecendo. Tanto que o texto diz que acerca de muitos outros homens que foram levados também cativos de Judá, esses ficavam do lado de fora para quebrarem pedras, enquanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias viveriam dentro do palácio. O que é isso? É cativeiro, mas é dentro do palácio. É cativeiro, mas não é atrás das grades. É cativeiro, mas não é concorrente carregando sobre os seus pés. É cativeiro, mas é tendo a oportunidade de beber o vinho que o rei bebe, a porção que o rei come. Então, essa, na verdade, é a dificuldade de ser introduzido dentro da Babilônia nesse contexto. Por exemplo, muitos outros antes de nós, desprovidos do nível de conhecimento que trafega hoje entre os cristãos no Brasil e no mundo, praticamente eram batedores de pedra, pessoas extremamente radicais, ou é ou não é, inclusive gente que nem abria muito a mente para algumas coisas, mas tinha a sua salvação garantida. Estabelecendo isso como prioridade, se fechava até para as outras áreas, esquecendo-se que, na verdade, Jesus deixou muito claro na oração que fez para os seus discípulos, que também se estende a nós como seus discípulos. Pai, eu não te peço que os tire do mundo, eu te peço que os guarde, os livre no mundo. Então, na verdade, o cristianismo não pode trafegar associado ao radicalismo comportamental. Ideológico, sim, comportamental, não. Veja bem.
Então, muitas dessas pessoas vão quebrar pedra do lado de fora por causa da falta de conhecimento, por causa da falta de entendimento, por causa da falta de primor, de experiência, de principado que lhes faltava enquanto estiveram em Jerusalém, que lhes faltava enquanto estavam na casa de Judá. Mas eles vão ser príncipes na sua descendência. Óbvio que até o babilônico respeita o principado de um judeu de Jerusalém. Então, quando eles são introduzidos, e eu quero frisar sobre eles, quando eles são introduzidos na Babilônia, eles são introduzidos de uma maneira muito sensual, de uma maneira muito glamurosa. Inclusive, eles vão ver na Babilônia coisa que eles nunca viram no seu principado em Jerusalém. Eles vão ver na academia da Babilônia, entre os caldeus, coisa que eles nunca viram entre os libertos de Judá. Mas Daniel não vai se vislumbrar com nada daquilo. Agora veja, eu não preciso forçar nenhum conteúdo aqui. Graças a Deus eu estou no meio de um povo de mente muito aberta, inteligente às coisas de Deus. A Babilônia tipifica categoricamente o mundo. E a gente não faz isso apenas porque lê a palavra no livro do profeta Daniel. Isso fica extremamente revelado desde o Apocalipse, aonde o mundo fica revelado como a Babilônia que ainda cairá, como a Babilônia que ainda cederá ao poder e à glória advinda do Messias. Então a Babilônia é o mundo. E o que tem no mundo? Ora, no mundo tem a sua concupiscência e a sua carne. No mundo tem a falta de conhecimento. No mundo tem a ignorância. Por exemplo, o texto diz assim: para isso se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras do diabo. E qual é a obra master do diabo? Qual é a obra top do diabo? Irmã Camila, é magia negra, é satanismo, é voodoo, é arreio de nada disso, irmãos. Olha o que o Senhor vai falar categoricamente sobre a obra prioritária do príncipe deste século ou do príncipe deste mundo. Ele veio e fez o que com as pessoas? Ele veio para lhes cegar. E o texto diz que é isso que ele fez. E lhes cegou o entendimento. O que é entendimento? Capacidade de argumentação, capacidade de absorção da informação, entendimento, capacidade de discernimento, capacidade de distinguir. Ele veio, na verdade, para nos confundir. E o príncipe deste século lhes cegou o entendimento para que não cheguem ao conhecimento da verdade. E qual é a verdade? A verdade de Cristo, ela já foi dita aqui e nós vamos repetir: conhecereis a verdade. Que verdade? Que Cristo é o Senhor e que a sua palavra é suprema, que Cristo se revela na sua palavra e que Ele é a resposta para tudo em todos. Para tudo em todos. Um cientista extremamente renomado deixou isso muito claro antes da sua morte. Cientista e filósofo. E tem gente que até assina e-mail com a assinatura dele. E ele disse o seguinte: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Ele está dizendo que quem mais chega da profundidade do que de fato é revelado cientificamente, mais se aproxima do que a Bíblia diz. Mais se aproxima do que a Bíblia revela. Nós estamos apenas entendendo um novo método de aplicar aquilo que Deus já faz desde o início do mundo. E o que Deus faz desde o início do mundo? Deus revela o seu poder. E revela o seu poder através de quê? Revela seu poder através da sua palavra. O que o autor da carta aos Hebreus vai falar sobre a criação do mundo, tudo aquilo que existe, tudo aquilo que há? Ele diz: porque céus e terra não foram criados por prova aparente do que se vê, mas existem e subsistem pelo poder da sua palavra. Presta atenção. Aí a gente fica imaginando que Satanás só trabalha com essas coisas, com magia negra, com voodoo, com encantamento, com bruxaria, etc, etc, etc. Mas na verdade isso tudo a gente chama de ocultismo, sim ou não? A gente chama de obra das trevas, feita no lugar sombrio, feita no lugar fechado. Por quê? O lugar de trevas não é o satanismo, o lugar de trevas não é categoricamente nenhuma outra religião ou sua religiosidade. O lugar de trevas é o limbo do intelecto humano. Por que Satanás, para poder ter alguém que o sirva, precisa lhe cegar o entendimento? Porque o homem, nem na sua humanidade natural, ele se deixa ser dominado pelo diabo a fazer as atrocidades que o diabo manda fazer. Ou seja, Satanás, para ter servos fiéis, precisa lhe cegar o entendimento. Aí a palavra diz que o Filho do Homem se manifesta e diz assim: e ele veio para desfazer as obras do diabo. Quem é Jesus? Manifestação em carne da palavra de João vai abrir a narrativa 1 do seu livro e ele não vai falar sobre o ventre de Maria, ele não vai falar sobre José, ele vai direto no cerne da questão. Ele diz: no princípio era o verbo é a palavra. Quem está entendendo, diga amém. Ele está dizendo: no princípio ele já estava. Está falando de quem?
Jesus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Primeiro lugar que a luz resplandece, ele diz, e a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram. Está dizendo que não lutaram? Está dizendo que não lutaram? Está dizendo que não guerrearam? Está dizendo que não se opuseram? Não, o que está dizendo é que a despeito de qualquer tentativa, a despeito de qualquer encantamento, a despeito de qualquer simpatia, ou a despeito de qualquer coisa do império das trevas, está dizendo que no final o resultado é um só. Qual? Não prevalece. Não prevalece, não prevalece. A Babilônia revela tudo que o mundo se dispõe a nos oferecer. E por que eu digo que a Babilônia é muito sensual para quem está saindo cativo de Jerusalém ou cativo de Judá? Porque em Jerusalém e em Judá, a gente aprende sobre a consagração. E consagração é separação. Ser santo é ser separado. Ser santo é ser separado. Não é ser separado do mundo, é ser separado no mundo. Essa é a grande diferença. Ser santo em casa é mole. Eu quero ver ser santo no batente de domingo a domingo. Nós precisamos aprender a exercer o nosso processo de santificação no mundo. Então agora esses jovens saem de Jerusalém e de Judá, aonde o estudo, a perspectiva, o prisma social é: você é santo, você é separado. É um jeito de dizer: olha, você não é melhor, mas você é diferente. Aceite as suas diferenças, aprenda a conviver com as suas diferenças, respeite as suas diferenças e tenha orgulho de alguma delas. E quando eu digo orgulho, não é vaidade pessoal. Tenha o entendimento de que você é privilegiado por ter sido educado em alguma delas. Saem eles de lá e vão para essa Babilônia, não para quebrar pedra, mas para viver dentro do palácio. E por que a Babilônia se torna tão sensual quanto o mundo é aprazível para algumas pessoas? Porque nós pregamos santidade, nós pregamos em Jerusalém separação. E a Babilônia oferece um sistema social igualitário. E por isso ela é tão bacana. Aqui você ouve, você é diferente. Lá você ouve, você é igual a todo mundo. Então, a Babilônia seduz muito. Por quê? Porque não colocou eles lá para dizer: trata eles como escravos, trata eles como presidiários, trata eles como prisioneiros. Não. O que o texto deixa claro é: trata eles como o rei é tratado. Dá para eles o que o rei come. Dá para eles o que o rei bebe. Olha a preocupação do eunuco quando Daniel pede para experimentar ele 10 dias. E os vossos, presta atenção, e os vossos príncipes, ou seja, os outros caldeus que estão na mesma dieta nutricional da Babilônia, se o semblante de vocês ficarem diferente deles, de quem? Dos caldeus, o que é que eu vou dizer para o rei? Uma vez que vocês são todos iguais. E agora tem gente que vai ficar como comichão no ouvido, mas a palavra precisa ser dita e a palavra da verdade é essa: eu não sou igual a caldeu. Eu não sou igual a caldeu. E você também não é igual ao caldeu. Primeira coisa, quando eles chegam lá e a Babilônia oferece o sistema igualitário, eles dizem assim: dá para eles o que o rei come, dá para eles o que o rei bebe. Oferece para eles uma dieta nutricional real. Vem comigo e diga: dieta. Diga: dieta. O que é dieta? Dieta é abster-se moderadamente de alimentos. O que é isso? Pode-se comer de tudo, desde que se coma um pouco. Por exemplo, dieta se popularizou, mas no princípio, a dieta nutricional, ela era colocada dessa maneira. Você definia, por exemplo, numa nutricionista, a grosso modo, falando há 10 anos atrás, ou um regime ou uma dieta. Regime é para quem? Atleta. Dieta é para quem? Gente que não está competindo a nada, mas quer melhorar. Então pensava-se o seguinte: faz uma dieta, come-se de tudo, desde que seja só um, mas pode comer de... Caldeu vive assim. Não é pecado. Só precisa ser moderado. Pode fazer de tudo, desde que faça... Sobre isso eu rotulo equilíbrio. Isso é Babilônia.
Agora, hebreu, atleta, Paulo configura o cristão que corre para a soberana vocação e para o exercício da coroa da salvação. Ele diz, eu corro, não como quem corre para qualquer lugar. Sabe o que ele está dizendo? Eu corro como quem corre um atleta. Corro rumo a um alvo. Vem comigo e diga, eu tenho um alvo. Olhe para quem está ao seu lado e diga, se tem um alvo, precisa de um regime. E o que é um regime, irmã Camila? Tem gente que se sentiu super ofendido agora. É espiritual, irmão. E o que é um regime? O regime parte do segundo, falando a grosso modo, né, gente? Do segundo quesito dentro do sistema nutricional. Você vai ter algumas coisas que vai poder comer. E vai ter outras que não vão entrar no seu cardápio. Ou seja, enquanto a dieta propõe comer de tudo, desde que se coma só um pouco, o regime tem coisas que você vai poder comer e tem coisas que você não vai poder comer. Não vai poder comer. Eu vejo Deus no Éden trazendo a proposta do regime para Adão e Eva. Tem muita árvore no jardim. Você vai poder comer de tudo isso aqui um pouco. Mas, quando você pensa que é uma dieta, ele diz, o regime está ali. Aquela árvore ali, vocês não vão provar do fruto dela, para que vocês não tomem ciência do mal. O que é isso? Isso aqui é entender que a Babilônia vive num sistema igualitário, mas a gente, como servo de Deus, está dentro de uma teocracia, e a gente faz a vontade de Deus, e na vontade de Deus não é mais costumeiro do que sim, goste você disso ou não. Quer servir a Deus? Entenda que você ouvirá alguns nãos. Há quem não queira mais ouvir nãos, mas é só você lembrar da boa educação que você recebeu do seu pai e da sua mãe. Se hoje você consegue se ver como um indivíduo que respeita os mais velhos, que olha a rua 2 vezes antes de atravessar, que consegue se comportar socialmente, que não interrompe enquanto os outros estão falando, que não xinga palavrão à torta e adoidado, se você consegue se comportar como um indivíduo sociável, você deve isso provavelmente a seu pai e a sua mãe. Agora responda para mim, dentro dessa educação, você foi construído ouvindo mais sim ou mais? Tem criança que pensa que o nome dela é não. Não mexe aí, não faz assim, não faz assado, desce daí. E por quê? Porque não é o que exercita a disciplina. E disciplina, para ser disciplina, precisa ser repetitiva. E por isso você ouve muitos nãos enquanto você cresce. Eu vou falar de novo, acho que você não pegou. É por isso que você ouve muitos nãos enquanto você cresce. Enquanto você cresce. Irmã Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que tem gente que tem tamanho, mas tem gente que tem crescimento. Crescimento! Não. É só você olhar para os mandamentos. Não matarás, não roubarás, não tomarás a mulher do teu próximo. Não, 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 não. É tão forte que quando Deus diz sim, a gente diz, vou orar de novo. Aí a gente chega na Babilônia. Na Babilônia não tem não. Na Babilônia tudo é sim. Na Babilônia tudo é sim. Na Babilônia a proposta é igualitária. Aqui você pode. Por isso ela seduz muito. Agora, e por que eu não cedo às propostas e aos sims da Babilônia? Primeira coisa que a Babilônia faz, ela muda o nome deles. Mudar o nome não muda a essência deles. Ela vai mudar a forma como você é visto. Ela vai tentar mudar a forma como você é observado pelas outras pessoas. Ela vai mudar a forma como você é mencionado. Mas o texto diz que Daniel propôs no seu coração. Decidiu não se contaminar com o manjar que o rei comia, nem com o vinho que ele bebia. Agora, peraí, por que usa o termo contaminar se o judeu come carne? Por que usa o termo contaminar se judeu bebe vinho? Então responda para mim, porque já te dei a resposta. O judeu pode comer carne ou não pode? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Judeu pode comer carne? Judeu bebe ou não bebe vinho? Pode ou não pode beber vinho? E por que agora a palavra está dizendo sobre o termo contaminar quando fala de carne e quando fala de vinho? Ou seja, o problema não estava no vinho que ele bebia, nem na carne que ele comia. Eles também comem carne, eles também bebem vinho. Mas por que ele decide não se contaminar com o vinho do rei, com a carne do rei? Não é o vinho, não é a carne, é a maneira como ele é preparado. Você sabe que um judeu é educado a, antes da carne chegar à mesa, saber do processo que ela passou para ir para a mesa dele. Víscera é de um lado, pele é para o outro, pelo é queimado. A
parte nobre precisa ser separada. O que vai ser comido hoje precisa ser consumido agora. Precisa estar em brasa, não pode estar cozido em sangue de animal. Veja, todo um preparo, toda uma receita diferente. A carne é a mesma, mas a receita é diferente. A carne pode ser a mesma, mas o preparo é diferente. O problema de Daniel não é com a carne, o problema de Daniel é como ela é. É como ela chega à mesa. E o vinho, exatamente a mesma coisa. Então o que acontece? Pode carne? Pode. Pode vinho? Pode. E por que não pode nessa situação? Porque eu não tenho condições de administrar aquilo que chega à mesa. O que Daniel está dizendo é, já que eu não posso ir à cozinha para preparar o alimento conforme eu posso comer, então eu decidirei não comê-lo, uma vez que eu não tenho condições de administrá-lo. Vou falar bem rasgado e todo mundo vai entender. Mas Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que Paulo falou, tudo me é lícito, mas nem tudo. Tenho conhecimento de todas as coisas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Se teu irmão come legume, deixa ele comer legume. Se come carne, por que te escandaliza? Agora, o que ele está deixando claro para nós aqui na conduta de Daniel? Ele está dizendo que o poder, o problema, não é apenas o que você consome, mas é a falta de administração enquanto você consome. Pode carne? Pode. Pode vinho? Pode. Nesse contexto aqui, pode? Pode. Mas por que você não vai se contaminar? Porque eu não sei como esse animal foi preparado. Não sei a quem este vinho foi consagrado. Então eu vou me abster dele. Mas Camila, crente pode namorar? Pode. Como isso chega a você? Como o namoro chega a você? Mas Camila, crente faz sexo? Faz. Se for casado? Faz. Mas como você consome isso? Ou de que maneira isso está chegando até você? Mas Camila, crente pode televisão? Pode ou não pode? Santo. Pode ou não pode? Mas a maneira é como você é servido quando isso está na mesa. Que canal que você vê? O que te atrai? Quais são as séries que você acompanha que estão induzindo o poder de influência no seu cognitivo sem você perceber? De que maneira você consome? Então o que eu estou dizendo? Estou dizendo que, na ocasião de Daniel, o problema não estava nem na carne, nem no vinho, mas na maneira como estava sendo administrado. O que Deus está dizendo para nós termos uma vida de santidade? Ele está dizendo para mim e para você, o que você não administra, você deve cortar. Não é se tentar, é cortar. É tão forte isso que a palavra de Deus diz acerca do diabo. Resistir ao diabo. E ele fuge. Mas quando fala da tua carne, diz, foge. Não resista a ela. Porque aquilo que não pode ser administrado deve ser. Pega aí uma tesourinha na mão agora, só para memorizar e não esquecer essa tarde. Pega na mão a tesourinha aí agora. Pegou? Não, meu Deus do céu, ajuda ele. Não sabe fazer uma tesoura. Está quase Star Wars. Faz aí uma. Olha para quem está do teu lado e diz, se não administra, diz, se não pode administrar, corta. Irmã Camila, o que é isso? Isso é tudo, irmão. Porque tem coisas que estão diante de você, mas você não tem acesso a elas. Tem coisas que estão diante de você, mas você não tem autorização para mexer com elas. E aí que eu não vou esperar ter autorização, eu vou cortar. Não sabe namorar na varanda? Então sai na varanda e bota teu irmão mais novo no sofá, entre você e ele. Não sabe ficar na internet de madrugada por causa do vício pornográfico? Então sai da bendita internet, desconecta desse histórico. Deus trouxe alguém hoje aqui para dizer, ei, não sabe administrar ou não pode administrar, corta isso, porque isso será saúde para a tua vida, saúde para as tuas emoções, saúde para a tua alma. Isso aqui é praticidade, praticidade. Aí o texto diz assim, Daniel pede para eles só 10 dias, só 10 dias. Eles iriam se apresentar diante do rei depois de 3 anos. O que é maior, 10 dias ou 3 anos? Daniel só vai pedir 10 dias num teste que dura 3 anos. Me dá só 10 dias. Por que 10 dias? Porque 10 dias para a gente é pouco, mas para Daniel é o suficiente. Você olha 10 dias comparado a 3 anos, você diz, isso é muito pouco. Mas Deus está nos trazendo aqui nessa tenda hoje para dizer, é o suficiente. Por quê? Porque para quem quer pouco, nem 3 anos é o bastante, mas para quem quer muito,
10 dias é o suficiente. Deus está dizendo, o problema não está na quantidade de tempo que você tem. O problema está na quantidade de tempo que você não usa. 3 anos parece muito, e é. 10 dias parece pouco, e é. Mas Daniel quer muito. E quando você quer muito, você usa 5 minutos do seu horário de trabalho de joelho dobrado no banheiro dos deficientes. Quando você quer muito, você não espera segunda-feira para fazer dieta, você começa na sexta. E não interessa o que colocam na sua mesa, você diz não obrigado, não obrigado, não obrigado. Está entendendo? Você está dizendo, Deus, eu não tenho oportunidade. E Deus está dizendo, então crie oportunidades. Crie uma brecha no tempo. Ele vai dizer só 10 dias. Agora olha o que o texto diz. Que Deus concede a Daniel graça e misericórdia. O que é isso? Todas as vezes que você quiser separar a sua vida para um propósito de santificação, Deus vai te conceder graça e misericórdia. O que é graça? Favor imerecível. Misericórdia, sua graça é estendida. Deus está dizendo o que então para nós através da vida de Daniel hoje aqui? Quando o seu propósito for para santificar, for para separar. Gente, para que a gente quer ser santo? Para dizer que a gente prega muito? Para que a gente quer ser santo? Para os outros se arrepiar do nosso lado? Para que a gente quer dizer que ser santo? Para dizer que a gente canta muito? Ou a gente está querendo se santificar para poder andar com Deus? Deus, eu não quero ser santo para que os outros vejam o quanto eu sou santo. Eu quero ser santa para que tu fique à vontade na minha presença. Para que tu faça comigo o que tu quiseres fazer. Santidade não visa me eximir enquanto santo, a apontar o seu pecado. Santidade não é para definir a lama que você carrega. Santidade é para descobrir a lama que está em mim. Santidade é purificação pessoal. Eu tenho medo de um pecado que vai levar para o inferno, tanto quanto adultério, tanto quanto fornicação, tanto quanto mentira. Que pecado? Orgulho da santidade. Isaías 65, 5, de maneira messiânica, ele fala daqueles que se levantariam no dia do Messias e daqueles que já eram erguidos no dia de Isaías, homens que prestavam cultos a Deus. E o texto diz que eles queimavam incenso diante de Deus. O texto diz que eles adoravam e usavam expressões das quais nós também usamos hoje. E diziam, Deus, tu és maravilhoso, Deus, tu és santo. E quando você pensa, uau, que cultão, hein? Eita, antigamente, dentro do tabernáculo, perto da arca, diante do sacerdócio, pela herança de Levi, com a Torá, eita, com o mandamento, eita, culto forte. E o texto diz, verso 5, mas vocês diziam aos demais, não te chegues para cá, porque nós somos mais santos do que vós. Falavam isso de dia e depois iam cultuar. E aí Deus usa a boca do profeta Isaías para dizer, pois a vossa adoração e o vosso incenso subia diante de mim como um fumo de rolo que queima as narinas, e as vossas lágrimas derramadas nos vossos cultos era para mim como o vinagre que me ardia aos olhos. Irmã Camila, o que você está dizendo? Deus estava dizendo, vocês se dizem santos, mas estão insuportáveis. Vocês se dizem santos, mas eu não consigo olhar para vocês. O texto diz que quando o povo se revolvia para adorar, Deus virava a sua face do lugar de adoração. Agora, quem aqui já passou diante de alguém que se acha muito santo e a vontade da expressão da boca, a primeira era insuportável? Deus está dizendo, também já fiz isso. Insuportável. Não pode rir porque é santo. Você não é santo, você é insuportável. Não pode se relacionar com outras pessoas que não são da mesma religião, porque é santo. Não, você não é santo, você é insuportável. Não pode aceitar convites de outras denominações, porque você tem que carregar uma placa denominacional. Nem a igreja carrega a placa do lado de dentro. Mas você quer carregar. E você diz, porque eu sou santo, e Deus está dizendo com todo carinho para alguém que hoje convém o despertamento. Você está ficando... Primeira coisa que eu busquei em Deus quando o Senhor me confiou o ministério da palavra, eu disse para Ele, me livra do nicho, porque se teu povo é um reino, eu não quero pregar para um nicho.
Eu não quero pregar para um grupo seleto de pessoas. Eu não quero ser reconhecida por um grupo seleto de pessoas. Eu disse, se tu tem uma obra comigo e se eu sou integrante do teu reino, me leva para toda raça, cultura, língua, tribo, nação, jeito de vestir diferente, jeito de adorar diferente, jeito de se comportar diferente. Eu não quero ser insuportável. Eu não quero ser insuportável. Sabe o que eu percebi? Percebi que não são só os santos, perdão, os que querem ser santos, que são preconceituosos, os liberais também. Percebi gente que olha para minha saia e diz, não vou ouvir nada, é uma otária. Percebi que o preconceito não é só de quem tapa muito, mas também de quem se mostra demais. Percebi que preconceito está por toda parte. Mas tenho ouvido Deus dizer, não seja insuportável, não seja insuportável. Viva uma vida de tal maneira que a sua santidade não fazem as pessoas se afastar de você, mas fazem a galera sentar do seu lado no ônibus e sem te conhecer dizer, quem é você? E você diz, eu sou qualquer pessoa. E diz, eu não sei. E você diz, por que está perguntando isso? Eu estou perguntando porque enquanto você está do meu lado, eu sinto um arrepio estranho. Eu sinto, o que é isso? Deus falou comigo esses dias. Deus disse, Camila, não viva uma vida de tal maneira que você precisa saber a religião de alguém para você apresentar o seu Deus. Viva uma vida de tal maneira que você ministre sobre as pessoas o que tem sobre você. Ou seja, eu não preciso saber quem você é para ministrar sobre você. Eu vou ministrar e depois você pergunta quem eu sirvo. Diante daquilo que você sentiu enquanto eu ministrava, diante daquilo que você sentiu enquanto eu pregava, enquanto ela cantava, enquanto o outro adorava. Pega na mão de alguém que eu estou sentindo graça de Deus para isso agora. Fecha o corredor da tenda. Pega na mão de alguém aí agora. Fica de pé que ninguém vai me obrigar a encerrar agora não, hein? Eu ainda tenho 5 minutos. Pega na mão de quem está do teu lado. Pega na mão de quem está do teu lado. Sacode essa pessoa. Fala para ela, deixa de ser insuportável. Segura a mão dela, segura a mão dela. Diga, pare de questionar, de perguntar que Deus eles servem. Diga, faça eles questionarem que Deus é o céu, que Deus é o céu. Fica de pé, fica de pé. Deus dá graça e misericórdia. Ele diz, me dá só 10 dias. Deus dá graça e misericórdia. Por quê? Quando Deus vê que o que você quer fazer é para a glória do nome dele, Deus faz com gente que diz não para todo mundo olhar para a tua cara e dizer assim, sim. E alguém diz assim, o quê? Fulano te disse sim? Fulano diz não para todo mundo. Pois é. Mas Deus me deu graça. Vai ter gente querendo fazer o mesmo evento que você quer fazer, mas vai chegar para você e vai dizer, não consegui apoio. Eu não sei qual era a intenção com que ele ia fazer, mas se a sua intenção é para a glória de Deus, é para a santificação, você vai ao mesmo lugar. E quem deu não para todo mundo vai dizer, senta aí, toma um café. Aí você vai dizer assim, eu preciso de tanto. E a pessoa vai dizer, mas você acha que só tanto vai ajudar? Deus vai te dar graça e misericórdia. Agora veja, o que você constrói em 3 dias, em 3 anos, você não consegue derrubar em 10 dias. Você levanta uma casa até em 3 anos, mas você não derruba ela de uma vez só, em 10 dias. Tem que tirar escombro, tem que preparar a terra, tem que ter autorização, tem todo um histórico até que tudo caia. Agora, Deus está usando a história de Daniel hoje, nos inserindo no processo de santificação, para poder mostrar o seguinte, que às vezes a gente só tem os 3 anos enterrado na goela abaixo, porque não ousa experimentar com o pouco que a gente tem. Veja, os 3 anos já estava ali como certo, em tese não poderia ser mudado, é essa ração, é essa porção. Aí ele diz, me dá só 10 dias, o que vai acontecer?
os 10 dias vão mudar todo o curso do que eles iriam comer ao longo de 3 anos. Deus está dizendo, quando você quiser muito, eu vou mudar o curso do que vem pela frente, pautado do pouco que você tem agora. Mudou totalmente. Aí ele experimentou, mas e a minha cabeça? Fica tranquilo, por quê? Porque eu só quero 10 dias. O que esses 10 dias significam? Irmã Camila, tem algum significado? O significado é esse aqui, ó. Mano, 10 dias, se der bem, vai dar bem para nós dois. E se der ruim, vai dar só para mim. Ninguém não vai precisar nem saber de nada. Você ainda vai ter 2 anos, 355 dias. Para poder correr atrás do prejuízo. Para poder colocar na gente a ração do rei. Que é isso? Processo de santificação. Aí tocou, ó. Aí, não gosto. Processo de santificação precisa respeitar um princípio. Meu irmão, não tem voto, não tem monte, não tem campanha, não tem jejum, não tem oração. Não tem não. Se quebrar o princípio da paz, acabou o processo. Para a santificação ser respaldada por Deus, ela precisa estar embasada no princípio da paz. Paulo disse, seguir a paz só com os crentes, só com o pastor. Não, porque minha mãe me entende. Seguir a paz sem a qual ninguém verá Deus. O que ele está dizendo? Primeiro paz, depois sem santificação ninguém verá Deus. Mas para ter santificação, antes dela tem que ter. Mas Camila, mas eu não posso ter comunhão. Quem está falando de comunhão aqui? Comunhão é opcional. Paz, obrigatório. O camarada aceita 10 dias, legume e água. Legume e água. Legume e água. Legume e água. Está todo mundo tentando descobrir essa dieta até hoje. Tem igreja que a gente chega e os irmãos dizem, a paz do Senhor, meu irmão, o bafo é tão grande. Que a gente diz, meu Deus, o que é isso? Aí a pessoa diz assim, irmã, é que a gente já está num propósito de não sei quantos dias. Aí, né, vai purificando o estômago, vai saindo os gases, aquele cheirinho gostoso. Ó, passou 10 dias. Ele dá a avaliação na mão do caldeu. Na mão do chefe dos... Gente. Ele diz assim, dá 10 dias, legume e água. Ao cabo dos 10 dias, quando acabar, você diz o que você vê. Se diante do que você vê, você julgar que é bom, continua. Se você... Irmão, é caldeu. É o crente dizendo para o caldeu. É o cristão dizendo para o babilônico. Vê você. Não é sente não. Porque tem uns crentes aí querendo pintar e bordar e depois dizer, irmão, importa o que tem no coração. Eu não tenho obrigação de discernir como Deus discerne, nem ver onde Deus vê. Até Samuel ele disse, o homem não vê como eu vejo, Samuel. Você não vê como eu vejo. Não é sentir, ele olha para o caldeu e diz, o que você vê, você julga. A geração do não julgue se contorce. Ele diz, segundo o que você vê, você determina, você delega. Aí o texto diz, passou 10 dias, ele olhou. Por quê, irmão? Porque já dizem, contra fato. Qual é o fato? O rosto está melhor. A pele está melhor. A retina está brilhando mais. Vocês estão mais fortes. Percebes que o músculo está mais definido. Está melhor. Aí diz assim, não está só melhor, vocês estão mais nutridos, a bochecha está mais rosa. Não estou vendo olheira, o tom esverdeado saiu. Melhor e mais. Sabe o que ele está dizendo? Que o processo de santificação gerou um resultado. Qual? Santidade. Irmã Camila, o que você está dizendo? Quem só vive no processo está na hora de gerar um resultado. O que isso significa? Significa que santificação é o processo, santidade é o... Tem que mostrar alguma coisa. Quando esse trabalho acabar e você for para casa, tua família está esperando um resultado. Tem gente que já chega em casa reclamando. Ai, a senhora falando na minha cabeça. Ai, a pessoa pensa, está vindo da onde, infeliz? Que resultado que esse retiro lá serviu para você? Por quê? Porque o que as pessoas estão querendo ver é que ser santo e entrar num processo de santificação não te deixa besta, não te deixa nariz em pé, não te deixa mais gostoso que ninguém, mas te faz mais aprazível, te faz melhor, te faz mais sorridente, te faz mais alegre, te faz mais cheio da presença de Deus. O semblante deles era o melhor. Ei! Jejum não deixa a gente pior, deixa a gente melhor. Santificação não deixa a gente pior, deixa a gente melhor.
Quem perece é a carne, o espírito fortalece. Se o espírito estiver bom, ele levanta o corpo, disse Salomão. Mas se teu espírito estiver ruim, ele diz: quem pois o animará? O semblante deles era melhor. E eu fecho aqui. Esquece a hipocrisia, tá? Li esses dias um livro do C.S. Lewis, tomei uma bufetada que está doendo até agora. Ele disse assim: na verdadeira humildade não cabe modéstia. Aquela coisa de, olha, não é... Mano, esse cara bate muito. Não dá nem para acreditar que ele está morto. Esquece modéstia. Esquece o que pastor Eduardo mandou você esquecer aqui. A necessidade de autoafirmar, das pessoas veem. Porque quando a gente tenta fazer isso, tudo que a gente mostra, o que fica evidente é a nossa insegurança. Então esquece isso agora e responda. Se você sabe que tem potencial para ser melhor, você se conforma felizmente em ser um igual? Tanto que a sua maior indignação hoje não é com o pastor, não é com a igreja, não é com o meu timbre de voz enquanto eu prego, nem a celeridade das minhas palavras. Sua indignação hoje é perceber que você tem um potencial em ebulição que nunca rompe. De um tempo para cá, você não tem andado com ninguém mais indignado do que tem andado consigo mesmo. Eu vou falar do jeito que eu estou mandando. Tem gente aqui que está com raiva de si, virou carcereiro de si. Camila, minha irritação é que eu sei que se eu entrasse num quarto de oração, Deus ia levantar paralítico com a minha sombra. Uma Camila, minha indignação é porque eu estou no culto, aqui a gente no culto, Senhor, eu quero ser santo para te adorar, para te servir. Ah, Senhor, me dá unção nas mãos, unção para levantar paralíticos, unção para levantar pessoas, unção, e Deus está dizendo: unção eu já te dei, o que te falta? Coragem de acreditar que Deus vai usar um miserável igual você. Ou seja, ao invés de ficar pedindo: Deus me dá unção nas mãos, Deus está dizendo: a unção já está nas mãos, o que falta é você ter coragem de andar em direção ao cadeirante. O que te falta é agora, você tem andado indignado. Você olha para você e você vê livros na sua mente, mas até hoje você não escreveu uma linha. Isso te enfurece. Isso, faz um negócio de fúria aí. Te enfurece. Você passou por situações que você não teve condições de se defender. E não é porque você não tinha direito. É porque você pensou assim: isso está acontecendo porque não estou respeitando a autoridade de Deus na minha vida. Porque eu deixei de ser uma pessoa que traz ao coração das outras temor de Deus. Sua indignação tem sido com você. Mas sabe qual é o problema? Você diz: eu preciso de muito. E Deus nos trouxe hoje aqui para dizer: só um pouco. Para quem quer muito, será para sempre o bastante. Bota a mão no seu coração aí. Ah, quer saber? Bota a mão no coração, não. Vamos fazer a posição do rendido. Não é assim não, que é assim é de quem recebe. Rendido. Sou do Rio de Janeiro, você não sabe fazer isso não. Rendido é assim: ou você faz assim, ou você faz assim. Deus vai passar em revista agora. Vai passar em revista. Vai passar em revista. Está passando em revista. Ele está passando em revista nessa circunferência. Fecha os teus olhos aí agora. Deus está dizendo: eu não quero mais que você se conforme em ser um igual, quando eu coloquei em você potencial para ser diferentemente melhor. Não é melhor do que a Camila, não é melhor do que o pastor, não é melhor do que o seu vizinho, é a melhor versão de você. Deus quer que você atinja o auge da sua personalidade, o auge do seu poder criativo, o auge da sua capacidade de busca. 20 minutos de oração, daqui a 3 anos serão 20 horas. 20 minutos de oração, daqui a 20 dias serão 2 horas. Deus está dizendo: me dá um pouco e deixa que eu faço muito. Me dá um pouco e deixa muito comigo. Ore um pouco, jejue um pouco, adore um pouco, exalte um pouco, pule um pouco, se liberte um pouco, apenas um pouco, um pouco.
Ele tem muito, Ele tem muito. Você só tem pouco. Ele aceita o teu pouco. Ele aceita o teu pouco. 2019. Oh, eu estou profetizando. 2019 será um ano de muito, pastor Kaique. Muito poder, muita cura, muita unção, muita libertação. Muito. Eu ministro transportar de Deus sobre você. Levante a mão, fale em língua. Passe em revista. Passe em revista. Passe em revista. Oh Deus, oh Deus, recebe um pouco. Recebe o nosso pouco. Ei, pare! Eu estou dando uma ordem. Pare! Pare! Pare de achar que você só terá muito de Deus quando você tiver muito para Deus. Deus sabe que Ele é dono de muitos e que você só tem um pouco. Deus sabe que Ele tem tudo, que Ele tem muito. Deus sabe que você só tem um. Pare, preste atenção. Enquanto você achar que tem que ter muito para viver muito, você não viverá nada. Quando você entender que o que você tem pode ser pouco para alguém, mas para Deus é o suficiente, você não vai esperar ter muito para fazer muito. Você vai começar a fazer, mesmo que seja só um. Mesmo que você não cante muito, você vai cantar, nem que seja um. Mesmo que você ainda não ore muito, você vai orar, nem que seja um. Mesmo que você não jejue 24 horas, mesmo que você não jejue muito, você vai conseguir jejuar um. Deus está dizendo, eu tenho muito, defina. Você tem pouco. Só que Deus está dizendo, no seu pouco eu posso. Alguém te verá. Pastor ministrou, a igreja, o Senhor derramou algo sobre a minha vida hoje aqui. Falou de chave, falou de lugar. Eu entendi tudo. E eu já estava ali imaginando, e eu disse, rapaz, quando eu chegar nesse lugar e alguém olhar tudo isso, que é o que eu imagino em Deus, disse, rapaz, como é que alguém faz isso aqui tudo? E enquanto eu estou pregando, Deus falou assim para mim, quando você chegar nessa hora, quando eu te der a chave, o endereço e o lugar, ou melhor, o endereço, a chave eu já dei. Interessante que ontem não foi Dai, e hoje no carro eu repeti. Eu falei assim, Deus tem portas cujas chaves não estão nas mãos dos homens. Falei isso hoje, recebi a minha. Deus falou, quando você chegar lá e todo mundo vê, nós com muito. Deus está dizendo, você vai dizer que tudo isto começou com... Não estou forçando para te emocionar não, é bíblico. Dá de comer a toda essa gente, a demanda é grande. Eles dizem, nós não temos nada, só temos um pouco. 2 pães e 2 peixes. 2 pães e 5... Perdão, 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes, quantos? Quantos itens? Quantos itens? Aí Felipe diz, mas que é isso para toda a gente? Na tua mão, Felipe, não é nada, mas traz aqui na minha. Bota aqui. Alguém está dizendo, você não canta nada. Alguém está dizendo, você não prega nada. Alguém está dizendo, nem teu cachorro te segue. Deus está dizendo, bota aqui. Bota aqui. Bota aqui na minha mão o pouco que você tem. Segure isso no seu coração. Você não vai encontrar no Novo Testamento nenhuma ocasião em que Jesus deu graça por nada do que ele fez. Nunca. Ele só dá graça pelo que ele tinha na hora. Por exemplo, 5 mil pessoas saíram alimentadas. Ele não disse, vamos dar um culto de ação de graça que papai multiplicou mais de 5 mil. Ele pegou os 5 pães e os 2 peixes e disse, pai, eu te dou graça. Pelo quê? Pela multiplicação? Pelo que eu vou ter? Pelo que eu? Aqui e agora.
A viúva diz assim: meu marido, teu servo morreu, ele era profeta. O credor agora está à porta a levar meus 2 filhos como pagamento da dívida. Ele olha para ela e diz assim, estou parafraseando, ela quer um milagre, não é? Ela quer um milagre, não é? Se quisesse pagar um imposto, ia na justiça. Não, ela quer um milagre, foi diante do profeta. Ela quer um milagre, quem está entendendo, diga amém. Primeira pergunta dele para ela: declara-me o que tens. Por quê? Porque Deus não trabalha com o que não tem. Livro do Gênesis, Criador. Deus trouxe à existência tudo que não existia. E agora? Agora tudo já existe. Por que eu não tenho? Porque ainda não apareceu. Irmã Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que tudo que você precisa já está com você. Você só precisa manifestar a existência dessas coisas. A realidade dessas coisas. Declara-me o que tens. Tua serva não tem nada. Não tem nada? Porque se não tem nada não vai acontecer. Deus não vai abençoar quem o ofende. Você está dizendo que é que Deus não semeou nada em você? Que você não tem nada no seu coração? Que você não tem nada na sua boca? Ah não, eu tenho um pouquinho, não interessa. Fala, minha filha, um pouquinho de quê? Não, mas eu estou em crise, não interessa. Mas só está pela metade. Fala o que é. Deus não precisa de muito, Deus só espera. Pega esse pouco. Vai, entra no teu quarto, fecha a tua porta sobre ti e os teus filhos e ora. Amém? Não amém. Quando Deus manda, a gente não ora, a gente faz. Entra no teu quarto, fecha a tua porta sobre ti e os teus filhos e deita o azeite. Aí ela deita o azeite nos vasos. Vai deitando e vai enchendo. Ela só tinha uma botija, mas ela está enchendo vasos. O que é maior, botija ou vaso? O que está acontecendo? O varejo está abastecendo atacado. O que é varejo? O que tem menos. O que é atacado? O que tem mais. Olha a incoerência. O menos está abastecendo quem deveria ter mais. E você diz, eu não tenho. Se você não tem nada, não vai acontecer. Mas se você tem mesmo que seja muito, mesmo que seja pouquíssimo, Deus está dizendo, bota aqui. Ou vai sobre a minha palavra e você vai ver a multiplicação. E ao fim desse processo, Deus nos trouxe aqui para dizer, quando esses dias encerrarem, vamos mostrar ao mundo que deixar de pular em bloco da carne não nos deixa tristes na segunda-feira. Vamos mostrar que chegar sem ter vivido uma ressaca de domingo ou a tristeza das cinzas de uma quarta, a gente volta com o cheirinho do domingo da ressurreição. Levante a sua mão. Senhor, eu apresento essas mãos agora em tuas mãos. Levante pelo menos um dos pés. Pode abaixar para não cair. Levante o outro. Deus, eu te apresento esses pés agora. Se tem um cadeirante do teu lado, levanta os pés dele aí, hein? Ajuda ele. Levante a sua cabeça agora. Abra a sua boca sem dizer nada. Tenha fé. Tenha fé. Abra a sua boca sem dizer nada em direção ao céu. Irmã Camila, se o mosquito entrar, você engole. Agora presta atenção. Eu vou ministrar sobre a tua vida que o Senhor vai te encher. Então abra a sua boca, porque eu vou fazer como eu ouvia no círculo de oração, quando eu dizia, Deus, o que eu vou pregar? E Deus dizia, abre a tua boca e eu a encherei. Abre a tua boca e eu a encherei. Deus escolheu as coisas que não são para confundirem as que pensam que são. Diga para Ele aí o que você quer fazer. Diga como você pode ser útil na obra de Deus. Diga a Deus, minha mão está aqui, usa ela. Meu pé está aqui, usa ele. Minha boca está aqui, santifica ela. Santifica a minha língua. Me queima como tu fizeste a Isaías. E depois do fogo, prepara e deixa queimar. Prepara e deixa queimar. Depois do fogo, levanta profeta, levanta pastor, levanta meninos, levanta moças, levanta gente aqui para curar, para mostrar que servir a Deus é o melhor, adorar a Deus é o melhor, engrandecer a Deus é o melhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Começa com Yeshua essa música, não? Ela começa com essa música, o Deixa Queimar. Dá para começar com Yeshua e entrar no Deixa Queimar? Yeshua. Mão. Levanta a pé. Levanta a mão. Levanta. Enche. Batiza no Espírito Santo. Batiza Espírito. Yeshua. Oh. Agora a gente vai preparar baixinho. Vai começar com Deixa Queimar. Dá um jeito de vocês aí. Começa baixinho. Deixa. Consagre o seu coração aí agora. Senhor, eu quero que o meu coração queime diante da tua presença. Eu não quero ser santo para ser insuportável. Eu quero ser santo para tu ser conhecido. Eu quero ser santo para tu ser adorado. Eu quero ser santo para tu ser desejável. Eu quero ser santo para ser acessível. Yeah! Deixa queimar, queima. Adore. Deixa.